E o Agricultura BR desta segunda-feira traz para você em destaque o Congresso Brasileiro de Agronegócio, realizado pela ABAG e pela B3, está neste momento discutindo fontes de financiamento para o agronegócio. Daqui a pouco vamos comentar um pouco a respeito deste tema. Você vai ter no Agricultura BR também como é que vem o andamento para os negócios, a comercialização da soja, que deu uma acelerada forte na última semana. Tem ainda como é que vem também a colheita do milho segundo a safra pelos principais estados produtores do centro-sul do Brasil. Vamos discutir ainda assunto determinante sobre a rastreabilidade de alimentos, exatamente, rastreabilidade de alimentos, e também uma nova postura, uma nova instrução normativa que entra em vigor nesta semana em todo o Brasil. Você tem ainda mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma ótima tarde para você. O Agricultura BR começa trazendo as informações do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que vem com o tema Exportar para Sustentar. Ele é realizado pela B3 e também pela ABAG e tem alguns temas importantes em discussão. Eles vão falando a respeito da segurança alimentar, segurança energética e todos os problemas que o país tem também com o fator de logística. Durante esse congresso, vários temas estão sendo debatidos. Neste momento, está acontecendo, ou começou agora, um painel que discute a situação das fontes de financiamento para o agronegócio. Participam dessa primeira etapa, desse painel 1, Carlos Aguiar Neto, diretor de agronegócios do Santander, o Fábio Zenário, diretor de produtos Balcão de Commodities, novos negócios da B3. Tem também a participação de José Roberto Barros, sócio-diretor da MB Associados, Rui Pereira Rosa, superintendente executivo de agronegócios do Bradesco, e ainda Tarcísio Hübner, vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil. Aí também está aparecendo o jornalista William Vac, ele que é o moderador moderador desse painel 1 que acontece no momento. Daqui a pouco nós vamos ouvir um pouco desse primeiro painel, discussões importantes sobre financiamento para o agronegócio. E eu falo agora um pouco a respeito da questão do frete, também do tabelamento. Isso porque a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, que tem participado regularmente aqui do Agricultura BR, se posiciona mais uma vez em torno do tema. Já são 3 semanas desde que a medida provisória 832 foi aprovada no Congresso. A MP estabelece preços mínimos para o frete no transporte rodoviário de cargas no país. Uma dor de cabeça para o setor. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, só contabiliza prejuízos. São 13 empresas em todo o país que compram soja para processar e produzir farelo e óleo vegetal. Essas empresas correspondem a 60% do mercado brasileiro de soja e derivados. Mas a associação não sabe mais o que fazer para ter os apelos ouvidos pelo governo e pela Justiça. No Supremo Tribunal Federal, a ABIOV é representada por entidades maiores que entraram com ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs. Mas em instância inferior, a ABIOV, enquanto associação, entrou com ação civil pública e se juntou a outras 50 ações de outras entidades e associações com pedido de liminar para não cumprir a tabela. Então, nós corremos um risco enorme de comprar antecipado esse produto e o frete ser muito mais alto do que a gente imaginava que o mercado fosse operar, porque o frete hoje não depende mais do mercado, depende de uma decisão do governo de subir ou não o frete. E aí que a gente entende que a questão da livre concorrência ela é inconstitucional, porque ela impede que você monte modelos de negócio que funcionam, que dão segurança, por exemplo, para o produtor rural, que você compra soja antecipadamente. A ABIOV também entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo que as ações fossem apreciadas, já que o relator, ministro Luiz Fux, suspendeu as ações e manteve em vigor, por enquanto, a primeira tabela. A ABIOV também deu entrada com medidas administrativas na NTT, mas a agência ainda não se manifestou.
Não é clara se essa tabela ela está em vigência ou não, por causa das várias resoluções que a NTT fez, e também porque aquela primeira tabela não é operacional, ela não tem o tipo de caminhão que a gente utiliza. Então, nós estamos sujeitos a um passivo enorme de sermos acusados, acionados judicialmente por não cumprir uma tabela, mas não porque a gente não quer cumprir, mas é porque a tabela define parâmetros que não são utilizados no nosso sistema de transporte rodoviário. O governo avalia a situação como preocupante. As empresas que haviam contratado as mercadorias para os portos ou internamente, elas estão assumindo esse ônus de fazer isso porque já haviam comprado do produtor. Então, o primeiro prejuízo está ficando com as comercializadoras, as trades, os consumidores. O segundo prejuízo vai ficar efetivamente com o produtor rural, porque ninguém mais está comprando nada, porque não sabe que preço de frete vai pagar. Uma questão preocupante. Agora, do limão sempre se faz limonada, tá certo? Nós começamos a olhar os custos que nós temos de transporte. E, na verdade, os caminhoneiros reclamam que ganham pouco. E nós, do outro lado, produtores e comercializadores, achamos que pagamos muito. Essa crise do frete que veio trouxe um elemento novo para a gente olhar para essa mesa que está, essa briga desse dinheiro que está na mesa, por que o produtor paga muito e por que o caminhoneiro ganha pouco? E aí a resposta está muito clara, na eficiência. O presidente Michel Temer ainda não sancionou a medida provisória 832. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Luiz Fux diz que só vai tomar uma decisão depois de uma audiência pública marcada para o fim deste mês. Até lá, parece que o setor tem que esperar. Catarina Martorelli para o SBA. E os produtores de soja do Brasil aceleraram as vendas tanto da safra atual quanto também da próxima campanha. Um sinal evidente de bons preços sendo praticados e demanda elevada. De acordo com a consultoria Safras e Mercados, as vendas para a safra 2017-2018 atingiram 84% com a forte aceleração da última semana. Veja conosco como é que está a situação comparando com o ano passado. Veja só que até o dia 3 de agosto, de acordo com Safras e Mercado, 84% da soja brasileira, da safra 17-18, já havia sido comercializada. São 10 pontos percentuais à frente daquilo que acontecia na mesma época no ano passado. A média dos últimos 5 anos é de 82%. Para se ter uma ideia de como é forte essa aceleração chega aí a cerca de 11 pontos percentuais em uma semana, de acordo com os números apresentados pela consultoria. Um outro fator importante é quando se considera a estimativa de produção com aquilo que deve ter sido vendido, que foi comercializado pelos sojicultores brasileiros. Veja no gráfico agora como é que está a estimativa de produção, olha só, na casa de 119.410.000 toneladas, de acordo com Safras e Mercados, e Safras afirma que 99.930.000 toneladas já haviam sido vendidas. A consultoria trouxe também dados relacionados à safra nova, campanha 2018-2019, que já vem mais rápida do que na safra passada. Veja agora como é que está a situação agora, campanha 18-19, aí antecipando vendas, o sojicultor brasileiro, chegando a 18% até esse último 3 de agosto, ou que fechou no mês passado, 18% da safra comercializada. Veja a comparação com o que acontecia no último ano. Eram 8% e, na média dos últimos 5 anos, 20%, de acordo com Safras e Mercados, trazendo aqui um posicionamento em torno da comercialização da soja do Brasil, já da nova safra também. Vamos saber como é que vem, então, o status em relação ao que está sendo previsto e o que foi vendido? Safra nova na tela, pode colocar o último gráfico. Esse mostra uma estimativa de produção para a safra nova em 119.780.000 toneladas. Com isso, se a Safras Mercados mostrando, né, esse andamento de 18% vendido, então chega a 21.490.000 toneladas, de acordo com Safras e Mercados, para a situação da comercialização da soja do Brasil.
E na tarde da última sexta-feira, a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, divulgou seus dados em relação ao mês de julho para os embarques brasileiros de soja realizados pelas tradings que operam no país. Os números apontam para 8.270.000 toneladas, um número bem abaixo do que a Secretaria de Comércio Exterior apontou para o mesmo período. Veja conosco como é que ficaram os números da ANEC, então, em relação ao que vem acontecendo. Você vê a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, dizendo que julho foram 8.270.000 toneladas. Eu dizia que ficou muito abaixo do que a Secretaria de Comércio Exterior aponta, ficou mesmo, já que a Secretaria aponta para 12.130.000 toneladas. De acordo com a ANEC, no acumulado de 2018, já saíram do país 58 milhões de toneladas de soja. Esses embarques são realmente muito mais acelerados do que aqueles que aconteciam no último ano. É o que você vai ver comigo agora no gráfico. Você acompanha agora esse desempenho? Olha só, 2018 já chega a 58 milhões de toneladas, acumulado de janeiro até o mês de julho. Significa uma alta de 12% frente ao mesmo período do último ano. Em relação ao que vem acontecendo, já chega a 80% das 74 milhões de toneladas de 2017. Tá? E também se prevê, a ANEC prevê 74 milhões de toneladas sendo embarcadas no ano de 2018. As estimativas são realmente elevadas para os embarques de soja do Brasil. De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, esse volume elevado que vem sendo apontado mês a mês ocorre por conta da competitividade da soja brasileira com a Argentina fora do mercado e, de certo modo, Estados Unidos também fora, uma vez que a China não tem comprado daquele país. Falando agora sobre preços da soja, vamos saber um pouco como é que abre a semana, valores de referência nos principais portos do Brasil. Você confere comigo agora Santos e Paranaguá, na apuração da Grãos Corretora. Você vê que Santos vem hoje com valor de referência a R$ 86,00 a saca de 60 quilos e o Porto de Paranaguá a R$ 88,00 a saca de 60 quilos, hoje vindo numa situação que reflete um pouco a forte queda que tivemos para o dólar na última semana. Olha, parte do país recebeu um volume mais forte de chuva, principalmente em algumas partes do Centro-Oeste, Paraná também, e a temperatura caiu. Vamos falar um pouco a respeito da previsão do tempo. Quem fala sobre esse assunto no Agricultura BR é a Juliana Rezende. Olá, Juliana, seja bem-vindo ao Agricultura BR desta segunda-feira. Começamos a semana com pouco de frio e muita chuva. Até quando deve durar esse clima, essa situação climática? Juliana, boa tarde. Olá, Fabiano, boa tarde. Olha, o sistema responsável que trouxe essa mudança no tempo na parte centro-sul do país é uma frente fria. E pelas imagens de satélite, a gente já pode visualizar esse sistema ainda atuando aqui na costa da região sudeste, justamente esse sistema que acaba garantindo muita instabilidade no centro-sul. Por isso, até em algumas regiões do estado de São Paulo, especialmente do interior, já choveu até mais do que era esperado para todo o mês de agosto, por conta do mês de agosto ser um mês ainda com tempo bastante seco e poucas chuvas. Agora, ao longo dos próximos dias, ainda vamos ter áreas de instabilidades atuando em grande parte do sudeste, centro-oeste também, mais localizada entre o Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás. Tem previsão de chuva nessas regiões, são pancadas ainda bem fracas. Agora a chuva começa a perder intensidade aos poucos, mas na região sudeste, essa chuva ainda acontece com um pouco mais de intensidade. O volume de água na faixa leste do estado de Minas Gerais pode ainda ficar em torno de 30 milímetros o acumulado ao longo dos próximos dias. O tempo seco predomina na região sul, conforme as instabilidades seguem concentradas na parte central do país, mas ainda também não tem chuva avançando entre o interior do Nordeste, Tocantins
Tocantins, Mato Grosso e até o estado do Pará, essas instabilidades não conseguem avançar. Então, vamos ter um começo do mês de agosto ainda com tempo bastante instável na maior parte da região centro-sul. Essa chuva começa a diminuir aos poucos já a partir das próximas semanas. Tanto que entre os dias 12 e 16 de agosto, a chuva agora perde intensidade entre a região sudeste e fica bastante concentrada na região sul. Ainda tem um avanço de uma frente fria pela costa do país, consegue trazer um pouco mais de instabilidades pelo interior do estado de São Paulo, mas não vai ser aquela chuva abrangente e com potencial até para deixar as temperaturas um pouquinho mais amenas. São pancadas bem fracas e muito irregulares, que ainda vão conseguir ainda avançar pelo Mato Grosso do Sul, faixa oeste do estado do Mato Grosso. Então, de maneira geral, a partir da próxima semana, as instabilidades que vêm atuando agora já vão perder bastante intensidade, o tempo mais seco volta a predominar e a gente volta a ter um padrão de tempo mais seco na maior parte do sudeste e centro-oeste também. Então essa semana ainda vai ser marcada por tempo bastante instável, pancadas de chuva em grande parte do centro-sul, mantendo as temperaturas um pouquinho mais amenas, mas já a partir da segunda quinzena do mês de agosto, o tempo seco e firme volta a predominar na parte central brasileira e a gente volta a ter períodos de tempo bastante aberto e o calor também volta a predominar em grande parte da região central do país. É com você, Fabiana. Obrigado, Juliana. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais a respeito de clima. Daqui a pouco a Juliana volta. E olha, essa chuva, ela veio mais expressiva, tinha muita gente esperando por ela, já que o tempo estava muito seco em boa parte dessas regiões que foram afetadas. Por aqui o Agricultura BR fala a respeito de um grande evento que aconteceu no norte do estado do Mato Grosso na última semana. É que Sorriso, a capital brasileira do agronegócio, recebeu pela primeira vez em sua história o Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha. Esse encontro reúne pesquisadores, produtores rurais, quem está trabalhando no campo e levando esses avanços para todo o país. Você vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco como é que foi parte desse grande evento do agronegócio brasileiro. Estamos aqui no 16º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha, que acontece em Sorriso, na capital nacional do agronegócio. Ao meu lado, eu converso com Luimar GM, que é presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Luimar, nada mais justo trazer essa tecnologia para a capital do agronegócio, que já vem há muito tempo praticando esse sistema de plantio direto. Sim, Sorriso já pratica há muitos anos. Já temos várias modalidades de plantio direto e hoje é mais um motivo de estarmos aqui. Viemos aqui conhecer algumas novidades que existem no sistema de plantio direto, visto que o plantio direto é desenvolvido na totalidade da área do município. Todos os produtores já trabalham com plantio direto. E aqui é a oportunidade de buscarmos a solução de problemas pontuais dentro da fazenda. Também é muito interessante a troca de informação que acontece entre agricultores nesses momentos. Nesses eventos, a gente leva para casa um conhecimento daquilo que o teu vizinho ou que um outro proprietário já implantou e que já deu certo. Você leva uma sobrecarga, você tem um duplo conhecimento de fatores que poderão ser desenvolvidos dentro da propriedade. É bom lembrar, Luimar, que quando começou o sistema de plantio direto, né, na palha, era em cima da resteva, dos restos vegetais da cultura anterior que tinha sido plantada, que era o milho. E hoje a coisa evoluiu. Hoje o produtor está fazendo um mix de vegetação como cobertura do solo. Com certeza, chamávamos de plantio direto aquilo que talvez hoje não seria chamado de plantio direto. Plantio em cima de restos, né? Plantio em cima de restos e de poucos restos, porque no passar do tempo o clima aqui faz com que desapareça boa parte da palhada. E hoje não, hoje temos sistemas aqui muito benéficos e embora esses trabalhos e esses mix feitos, eles prevaleçam por mais tempo no solo, eles te favorecem para mais anos, mas sempre buscando a melhoria da primeira safra seguinte, que é a cultura de soja. Ok, Luimar, muito obrigado pela sua participação. Continuaremos aqui nesse 16º Encontro Nacional que acontece em Sorriso, fazendo a cobertura e trazendo tudo com exclusividade para você, telespectador, aqui do SBA. Valdir Pacheco para o SBA. Tá aí o Valdir Pacheco, você vai ver muita coisa aí desse Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha, sempre traz novidades importantes para o setor, para a agricultura brasileira.
Agora eu vou falar sobre um tema que afeta a agricultura, os negócios aqui no Brasil, porque soja volta a recuar na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Você acompanha comigo agora como é que vem as posições sendo negociadas, mercado ao vivo neste momento, e a posição de agosto vem a $8,74 por bushel, vai perdendo 1,3% neste momento. Setembro também vai caindo forte, pouco mais de 1% de queda, $8,80 o bushel. Novembro de 2018, posição com muita liquidez, é onde está negociada essa safra americana, vem a $8,91 o bushel, vem com queda também na casa de 1%. E janeiro de 2019, a única ainda a manter os negócios a $9,02 por bushel, acima de $9, portanto, também vai perdendo cerca de 1%. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Por aqui eu continuo falando sobre fundamentos que fecham, formam o valor da soja aqui no Brasil, mas que formam também do café e também de outros produtos que são exportados. Agora, o dólar comercial. Antes de falar do dólar comercial, eu trago o destaque de hoje do setor econômico, que é em relação à pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central Brasileiro. É uma pesquisa semanal que conversa com os representantes das 100 principais instituições financeiras do país. Esses 100 representantes continuam apontando para um crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, a 1,5% nesse ano de 2018. Ressalto que no começo do ano a expectativa chegava a 3%. Veja o dólar comigo, que o dólar subia há pouco, o dólar chegava a ter R$ 3,72, vai mantendo 3,72, agora R$ 3,72 mais 5, a alta no momento é de 0,5%, é o que nós trazemos aqui de apuração em relação ao dólar comercial, elemento fundamental para os produtos exportados pelo país. E olha, no final da última semana, na verdade, nós tivemos a divulgação do levantamento, balanço financeiro de diversas empresas. Continua acontecendo, é um período na qual os balanços financeiros vão sendo publicados pelas empresas, porque precisam prestar, claro, contas ao mercado. Um desses casos, e talvez o mais emblemático, é o da Petrobras. Isso porque a Petrobras registrou um lucro de 17 bilhões de reais, algo que não acontecia há muitos anos. Mas quem fala sobre o assunto é Sara Kirchhoff. Olá, Sara! Olá, Fabiano. Olá a todos. O lucro líquido de mais de 10 bilhões de reais para o segundo trimestre de 2018 é simplesmente o melhor resultado para o período desde 2011. Um crescimento absurdo na comparação com o segundo trimestre de 2017, quando o lucro líquido da Petrobras havia sido no montante de 316 milhões de reais e uma alta de 45% na comparação com o primeiro trimestre deste ano de 2018. E representa aí um crescimento do market share do diesel e da gasolina, com redução nas importações e um crescimento de 6% no consumo interno, com destaque especialmente para o diesel, como pontua a Agrifato Consultoria. E de acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico, os papéis da estatal vêm vivendo uma verdadeira montanha-russa desde o início de maio deste ano, quando o lucro líquido reportado foi de quase 7 bilhões de reais para o primeiro trimestre do ano, e depois veio também aquele anúncio do pagamento dos dividendos para os acionistas da Petrobras, o que não acontecia há 3 anos. Isso fez com que ela voltasse a subir e recuperasse o posto de empresa mais valiosa do país. Só que aí, na segunda quinzena de maio, veio a paralisação dos caminhoneiros, que atingiu praticamente todo o país, com 11 dias de paralisação, que trouxe congelamento de preços e também uma interferência do governo na política de preços da Petrobras, que estava passando por ajustes praticamente diários. Isso fez com que os papéis da companhia caíssem bastante, porque o mercado entendia que a Petrobras não tinha tanta autonomia para mexer, para defender a sua própria política de preços, e sofria assim uma interferência do governo, poderia sofrer novas interferências do governo. Isso não pegou muito bem e com isso, portanto, as ações da Petrobras passaram a tombar, anulando praticamente toda a valorização conquistada na primeira quinzena de maio, numa crise que levou inclusive à saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras. Depois também teve aquela ação trabalhista no montante aí de 17
bilhões de reais no Tribunal Superior do Trabalho. E agora, então, enfim, uma boa notícia. A Petrobras com esse lucro líquido acima de 10 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, que parece trazer novamente a estatal para uma espiral positiva, como também destaca a reportagem do jornal Valor Econômico. Prova disso é que na última sexta-feira os papéis da companhia, tanto os ordinários, as ações ordinárias, quanto as preferenciais, tiveram valorizações fortes aí, em torno de 5% na ponta positiva do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E a gente segue acompanhando aí os desdobramentos dessa novela da Petrobras para ver como será agora até o final do ano, lembrando que a gente tem eleições logo mais em outubro, isso mexe diretamente com todo o mercado. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Fabiano, é com você. Obrigado, Sara Kirchhoff. Eu continuo falando de assuntos que estão em São Paulo. A Sara, inclusive, juntamente com o Walter Pug e toda a equipe do Canal do Boi em São Paulo, vai hoje para esse grande congresso brasileiro do agronegócio, realizado pela ABAG e também pela B3. Esse evento está tratando um assunto muito importante. Exportar para sustentar é o tema central. Neste momento acontece o painel 1. Esse painel 1 fala sobre tema muito importante, financiamento para o agronegócio. E aí nós temos a participação de muita gente importante, o representante do Santander está lá, do Banco do Brasil está lá, e do Bradesco também, e também participa o pessoal da B3. Vamos ouvir um pouquinho, pode colocar na tela cheia nesse momento. Nós temos esse importante congresso e nós temos agora o superintendente de agronegócios do Bradesco, falava há pouco. De tecnologia, né, permite o agricultor ir melhorando sua propriedade, né, do ponto de vista da terra, do desempenho, enfim, de erosão. Então, ele vai melhorando o risco ao longo do tempo. Né? É isso que nós temos que caminhar. Exatamente isso. Então, é uma coisa extremamente interessante. E é uma das mudanças realmente que se consolidaram no Brasil. Né? Zé Roberto, eu tenho uma das primeiras perguntas do público. Eu consegui um feito. Você está acompanhando conosco, daqui a pouco nós vamos mostrar um pouco mais da fala de cada um dos participantes desse painel 1, fala sobre financiamentos para o agronegócio. Eu lembro que ali nós temos os representantes do Santander, do Banco do Brasil e também do Bradesco participando nesse painel que é conduzido pelo jornalista William Vac. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre milho e vamos falar sobre o andamento da colheita nos principais estados produtores do país. Fique conosco, a Agricultura BR vai para o intervalo e você manda uma mensagem para nós, é claro. Manda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. E a Agricultura BR fala agora a respeito do andamento da colheita do milho de segunda safra. Eu começo essa parte do programa falando sobre o milho, destacando os números apresentados pela consultoria AG Rural, que traz 63% de colheita no centro-sul do país. E essa aceleração aconteceu principalmente por conta do estado do Paraná, que acelerou na última semana. É o que nós vamos ver agora, começando pelos números gerais do centro-sul do país. Você vê agora que o centro-sul, para a colheita do milho de segunda safra, chega a 63%. Acelerou? Acelerou. Teve avanço? Sim, teve avanço, 14 pontos percentuais de avanço. Entretanto, fica aí 11 pontos percentuais abaixo do que acontecia no mesmo período do ano passado, quando a colheita atingia 74%. A média dos últimos 5 anos é de 67% de colheita para este período. O que quer dizer esses números? Apesar de ter tido uma situação melhor, uma alta, uma rapidez um pouco mais expressiva na colheita no centro-sul do país, ainda assim vem com atraso, tanto quando comparado à média dos últimos 5 anos e principalmente quando se compara aquilo que acontecia no ano passado. Mas por que será que deu essa acelerada, 14 pontos percentuais de aceleração para a colheita do milho? É porque tem chuva. Essa chuva começou nesse final de semana no Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná também, e o Paraná, sabendo que ia ter uma chuva mais importante,
os seus produtores resolveram acelerar essa colheita e entraram no campo e começaram a colher. Veja conosco como é que está essa situação, então, para o estado do Paraná. Você vê o Paraná no milho na colheita de segunda safra, chega agora a 45%. Esses 45% representam um avanço forte, um avanço de 25 pontos percentuais. Entretanto, olha como está atrasado quando comparado ao ano passado. Ano passado, nessa mesma época, eram 70%. Então, isso explica tudo. Quer dizer, tivemos ali um forte avanço. O Paraná avançou muito na última semana, 25 pontos percentuais. Mas ainda assim, é muito atrasado quando comparado ao ano passado. 45% neste momento, 70% no ano passado. Vamos falar agora dos estados do Centro-Oeste, falando de Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um caso emblemático, já que está praticamente paralisada a colheita no estado. E essa semana, já nesse sábado, final de semana, já encerrava a semana passada com muita chuva. E isso aí para realmente as máquinas. Já vamos ter uma semana de atrasos, já que a previsão são de chuvas. Vamos ver então como está Goiás e Mato Grosso do Sul na colheita do milho. Goiás chega a 56% e o estado do Mato Grosso do Sul chega a 31%, de acordo com a AG Rural. Esses números, eles são importantes de colheita porque ele representa a disponibilidade de cereal para o consumidor. Quando eu falo de consumidor, eu falo, por exemplo, meu amigo pecuarista que está me acompanhando, eu falo dele. Nesse momento em que você tem ali todo um trabalho feito em relação ao planejamento pecuário, quem vai fazer a estação de monta, quem está preparando animais para um momento na qual tem uma valorização melhor para a arroba, tudo isso acaba influenciando diretamente, já que a disponibilidade de milho é menor, porque a colheita vem muito atrasada. Estado do Mato Grosso eu deixei de lado primeiramente, porque o Mato Grosso já chega a 90% de colheita. Mato Grosso acelerou bem, ele plantou soja antes, colheu antes, o milho foi plantado antes e aproveitou o melhor momento. Então, no Mato Grosso não há perdas para o milho e por lá é praticamente conclusa essa colheita. Chega no Mato Grosso a 90%, você vai ver comigo agora Mato Grosso e também os estados do Sudeste, São Paulo e Minas Gerais. Mato Grosso, como eu disse, 90% da área colhida, Minas Gerais 43%, São Paulo tem uma área menor, mas chega a 50% da sua área. São Paulo chama atenção, sabe por quê? Porque São Paulo vem muito acelerado, é o único estado que está acelerado frente ao último ano. É 50% neste momento, no ano passado estava em 23%, de acordo com a consultoria AG Rural. De acordo com o DERAL, mudando a fonte, a colheita do milho no estado do Paraná alcançou 31%. Vamos saber como é que vem agora a qualidade dessas lavouras que foram muito afetadas pelo fator climático desde o seu momento de cultivo. Você tem na tela comigo então um gráfico que mostra o desempenho dessas lavouras. 24% vem em boas condições, em médias condições vem 51%, e em condições ruins, olha como é alto, 25%, de acordo com o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Então temos aí o milho no estado do Paraná, em relação à condição de lavouras, vindo com grandes áreas, né? Uma boa parcela do milho, 1/4 do milho cultivado no Paraná em condições ruins. Esse fator condições ruins no milho do estado do Paraná ocorreu principalmente por conta do clima, que não ajudou em nada em todo o desempenho da lavoura paranaense. Vamos saber agora como é que fica o clima daqui para frente, já que a AG Rural dizia, e eu vou falar agora com a Juliana, a consultoria AG Rural, Juliana, dizia o seguinte: semana passada teve uma forte aceleração nos trabalhos de campo, porque o produtor paranaense já estava vendo, estava acompanhando aqui os nossos boletins e estava sabendo que ia ter chuva. Então aceleraram a última semana, mesmo assim vem com muito atraso a colheita do milho no Paraná. Como é que fica a previsão do tempo por lá agora, Juliana?
Olha, Fabiano, ainda tem previsão de chuva no Paraná. É uma frente fria que atua na costa do país e consegue manter as instabilidades na parte central brasileira. Por isso, grande parte do sudeste ainda recebe chuva e o Paraná também segue influenciado por esse sistema. Pelas imagens de satélite, ainda podemos ver bastante nebulosidade atuando no Paraná. Durante os próximos dias, essa chuva ainda vai seguir persistindo. Essa chuva que já aconteceu no estado aumentou as condições de umidade do solo, que já vinham diminuindo, por conta do tempo mais seco, e agora a umidade já aumentou, ficando principalmente um pouquinho mais elevada nas áreas mais ao sul. Para os próximos dias tem mais chuva ainda, só que dessa vez a chuva começa a perder intensidade aos poucos. A faixa noroeste do estado do Paraná ainda recebe algumas instabilidades, mas as chuvas começam a perder intensidade em grande parte do estado. Agora o tempo seco já começa a predominar até o dia 11, segue avançando por grande parte do estado do Paraná, massa de ar mais seco. No decorrer da próxima semana, entre os dias 12 e 16, a chuva volta a acontecer na maior parte do estado. Volta ainda com fraca intensidade. Em algumas áreas produtoras das áreas mais ao norte, a chuva é bem mais fraca, irregular e também mal distribuída. A chuva mais significativa vai acontecer nas áreas mais ao sul e até na faixa oeste do estado, entre o período do dia 2 e até o dia 16. Já no decorrer do terceiro período, ainda segue o tempo bastante instável no estado, só que as instabilidades não ganham tanta intensidade. Então a chuva começa a perder força aos poucos, as pancadas que acontecer são de fraca intensidade, também com baixo volume de água. Tanto que no norte do estado, o tempo mais seco até volta a predominar já a partir da metade do mês de agosto. Então, durante as próximas semanas, a chuva até dá uma trégua por alguns dias, mas novamente já volta a chover no estado. Não vai ser uma chuva tão volumosa e frequente, mas as instabilidades ainda vão seguir predominando na maior parte do estado, só que com pancadas de fraca intensidade a partir da próxima semana. Volto com você no estúdio. Obrigado, Juliana Rezende. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito do clima aqui no Agricultura BR. Por aqui o Agricultura BR fala agora sobre os números para a produção de cana-de-açúcar, mas agora com foco no norte e no nordeste. Isso porque a consultoria FC Stone divulgou na manhã de hoje um levantamento importante que mostra o desempenho para as áreas de lavoura. Uma safra que também no norte e nordeste é mais alcooleira, mas mesmo com... Você vai ver agora números que mostram uma elevação em relação à estimativa de produção de cana, mas mesmo assim, quando comparado à média dos últimos anos, ela vem com pouca produção as regiões norte e nordeste para a produção de cana. Vamos ver no gráfico que fica mais fácil para entender. Você acompanha aqui no Agricultura BR, bem analítico. Olha só, processamento esperado para o norte e nordeste de cana-de-açúcar, de acordo com a FC Stone, chegando a 46 milhões e 500 mil toneladas para a campanha 2018-2019, uma alta de 2,8%. Este volume, mesmo que seja maior que as duas últimas safras, ainda é significativamente menor do que a região processou de cana entre 2005 e 2014. Para você ter uma ideia como era mais alto, você está vendo ali o número de 46 milhões e 500 mil toneladas de cana a ser processada. Entre 2005 e 2014, a variação para o processamento de cana de açúcar na região norte e nordeste, de acordo com a FC Stone, chegava a 55 milhões até 70 milhões de cana-de-açúcar, 70 milhões de toneladas de cana-de-açúcar sendo processadas nessas duas regiões. Nordeste, um grande destaque, tem muita tradição nisso. Então, mesmo com a recuperação, mesmo a campanha 18-19 sendo maior que a 17-18 e a 16-17, ainda muito aquém do que a média histórica para as regiões. É o destaque que nós trazemos aqui no Agricultura BR, que agora fala sobre a previsão do tempo para essas regiões produtoras de cana-de-açúcar, norte e nordeste. Juliana Rezende volta ao Agricultura BR. Juliana, melhora a produção por lá, está longe ainda dos níveis históricos, mas por enquanto o clima tem ajudado por lá. Como é que está a situação, Juliana?
Olha, na maior parte das regiões norte e nordeste, o tempo seco vem predominando, principalmente no interior. É por isso que podemos ver índices de umidade do solo bem baixos, entre o Acre até o Tocantins e grande parte do interior do Nordeste. Onde a chuva vem acontecendo de forma mais frequente é no extremo norte do país, entre o norte do Amazonas, norte do Pará, Roraima e também o estado do Amapá, e também nas áreas litorâneas nordestinas, principalmente na faixa leste. A umidade que vem do oceano acaba garantindo pancadas de chuvas mais frequentes. E também as lavouras de cana-de-açúcar da Zona da Mata acabam sendo muito beneficiadas por conta dessa chuva mais duradoura que mantém o solo com boas condições de umidade. Para os próximos dias, o tempo seco ainda predomina no interior, tem previsão de chuva ainda na faixa oeste, extremo norte do país e também nas áreas costeiras da região nordeste. Agora, a chuva ela começa a perder um pouquinho mais de força nas áreas litorâneas do nordeste, pode chover ainda de forma bem fraca e isolada em algumas áreas litorâneas entre o Rio Grande do Norte até o estado do Alagoas. No decorrer da próxima semana, entre os dias 12 e 16 de agosto, a chuva até consegue se espalhar um pouco mais pela região norte, consegue alcançar áreas que não vinham recebendo pancadas de chuva, que é o tempo seco que vem predominando, por isso já volta a chover em algumas áreas do estado de Rondônia, Acre também, grande parte do Amazonas e do Pará. No Nordeste, nada de chuva ainda no interior, as pancadas que aconteceram seguem muito localizadas na faixa leste, beneficiando especialmente as lavouras de cana-de-açúcar da Zona da Mata. E no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 21 de agosto, chuva ainda abrangente em grande parte da região norte, só que o tempo seco ainda predomina nas áreas mais ao sul, enquanto que no nordeste ainda não chove no interior, mas nas áreas litorâneas as instabilidades seguem atuando. Então, grande parte do extremo norte do país e também das áreas litorâneas do nordeste ainda vão receber áreas de instabilidades durante as próximas semanas. Tem previsão de chuva frequente, apesar de não ser uma chuva tão forte e volumosa, mas são pancadas de fraca intensidade que conseguem manter o solo com boas condições de umidade, especialmente para manter as lavouras de cana-de-açúcar com bom ritmo de desenvolvimento. Voltamos aos estúdios. Tá certo, Juliana, obrigado. Daqui a pouco falamos mais um pouco, porque o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre o mercado de café, vem cambaleado, exportações do mês passado, as piores dos últimos 10 anos, volume está baixo, porque o preço é historicamente muito baixo e daqui a pouco eu falo um pouco mais a respeito deste assunto. Você aproveita para entrar em contato conosco, já sabe que nós vamos para o intervalo comercial, então você manda foto, vídeo, seu recado no nosso WhatsApp. O número é 67996562266, 67996562266. Aí eu estava lembrando, muita gente quer ver uma das análises aqui do Agricultura BR, quer ver a previsão do tempo que a Juliana trouxe, ou ainda as informações que tivemos mais cedo, lá na agenda de leilões, ou no Bom Dia Produtor. É simples, você acessa o nosso portal sba1.com. Além de todas as informações, análises, notícias, você tem a nossa agenda de leilões. Nós vamos para o intervalo comercial agora, mas antes você fica com o recado de um dos nossos parceiros. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Comecei utilizando Fosfosal nos bezerros pós-desmama e gostei muito do resultado do produto, que deu uma melhora muito boa no pelo dos animais, no ganho de peso, de engorda. Esses bezerros não sentiram tanta desmama e depois eu passei a fazer no pós-parto das vacas também, aqui a gente tem cria e um pouco de recria das fêmeas, então eu usei na recria e depois no pós-parto das vacas também. E eu gostei muito do resultado, porque as vacas melhoraram muito, elas estão assim, bem bonitas, o pelo liso, e eu gostei muito, estou muito satisfeito com o resultado do produto.
O desafio superado com o uso de fosfosal nessa propriedade era a desmama. E a gente sabe que esse processo deixa o animal extremamente debilitado. Bruno, explica pra gente como o fosfosal agiu nesse caso. O fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio do ciclo produtivo, como a desmama. Então recomendamos sempre 10 ml no manejo de desmama. Fosfosal é uma fonte de energia, uma alta concentração de fósforo, que ajuda também na imunidade dos animais. Então os animais eles vão adaptar melhor a uma nova condição de pastejo, uma nova condição de nutrientes, representando uma maior produtividade desses animais, como relatado. Sanidade é sinônimo de lucratividade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. O assunto agora é o mercado do café e a qualidade do produto. A última semana ela foi marcada por grandes eventos que você acompanhou aqui pelo Canal do Boi. Um deles foi o Fórum da Pecuária, que aconteceu em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, com a realização da Coan Consultoria. Olha, claro que foi falado muitos temas a respeito da pecuária, principalmente pecuária de cria. Olha, valeu muito a pena para quem foi, e você vai acompanhar muitos destaques ainda desse fórum. Mas eu estou aqui para falar mesmo a respeito de outros fatores que também se reuniram por lá, porque lá também se falou a respeito do café de qualidade, café gourmet e também café especial. Tem classificações diferentes, o gourmet é até 80 pontos de qualidade, ainda tem pode ter algumas impurezas, e os especiais acima de 80 pontos e não é admitido nenhuma impureza, só para ter um critério em relação à classificação. E foi sobre os cafés especiais que Walter Pulga Júnior conversou com a produtora Graziela Pestana. Graziela, como a sua família, produtora de café, entrou nesse mercado de café especial? Vocês já faziam cafés especiais? Na verdade, nós trabalhamos sempre com café, faz muitos anos. Nós estamos na terceira geração de cafeicultores e nós entramos nesse mercado quando eu fui certificar a fazenda na UTZ, né, que é uma norma holandesa de sustentabilidade, rastreabilidade, né? E quando eu comecei a participar dos eventos que falavam sobre a certificação, que eu fui me capacitar antes de implementar, eu comecei a escutar sobre café especial. E a gente nem sabia que tinha café especial lá na fazenda, porque sempre nós vendemos o café, entregamos ou para as exportadoras ou para cooperativas, e sempre com aquela metodologia brasileira, né, a COB. E daí me associei em Franca, a região da Alta Mogiana tem uma associação de produtores que fica sediada em Franca, e lá nós temos, quem é associado pode levar as amostras de café para eles provarem. E eu comecei a levar as amostras de café, eles provavam e daí eles falavam, é especial, é 81, é 82, é 83 pontos. Eu falava, mas o que é isso, né? Daí eu comecei a entrar no universo de cafés especiais, que é um universo muito bacana, porque ele tem tudo a ver com qualidade. Eu tenho por formação, eu sempre trabalhei com qualidade, eu sou farmacêutica por formação, mas fiz meu mestrado na engenharia de alimentos com qualidade, com segurança de alimentos, meu doutorado também, e dei aula a vida inteira, tanto na universidade como em consultorias na área de qualidade. E daí me apaixonei, porque tem uma coisa mais deliciosa do que você vivenciar a qualidade do teu produto. Daí eu comecei a fazer cursos. Eu acho que foi 1 ano e meio me capacitando nessa área de cafés especiais para conseguir entender esse universo. E daí quando você entende esse universo, que é apaixonante, você começa a rastrear lá dentro da tua produção, da tua fazenda, aonde tem os cafés especiais. Até então era café commodity. Você foi modificando a utilização do seu café. Você não sabia que você tinha um produto de qualidade? Não, na verdade a gente sempre soube que o café da nossa região é um café de qualidade. Mas o que é a qualidade para o produtor? Eu acho que para a gente saber a qualidade, a gente tem que ter um objetivo. Então hoje, para mim, qualidade é atingir acima de 80 pontos, que é o 80 pontos SCA, que é uma metodologia que é usada para cafés especiais.
E no passado, como a gente não conhecia, a gente não tinha um parâmetro. Então, aquela coisa assim, qual o objetivo que você quer atingir? Então, hoje, qualidade para mim é o aspecto sensorial, claro. Então, cafés acima de 80 pontos, 84, 85, daí 86, 87 e 87 para mim já está ruim. Eu acho que o nosso objetivo é o quê? Ir melhorando. E você só consegue melhorar quando você consegue ter um parâmetro. Né? Então a gente não tinha esse parâmetro, mas o que é isso? O que é essa qualidade? E hoje é muito interessante, inclusive na fazenda, os funcionários, que são funcionários antigos, nós temos uma equipe muito antiga, eles mesmos limpam o café, daí eu peço a amostra para mandar para provar, quando eu chego eles falam, quanto que pontuou? Então isso é muito gratificante, por quê? Porque é um conjunto de fatores que produz essa qualidade, não é só a planta, o terroir, mas também é o quê? É a equipe, é a forma de trabalhar, é a forma do pós-colheita, que você faz o pós-colheita. Então, assim, é legal você ir se baseando para tentar melhorar dia a dia. Eu sempre falei que qualidade, melhoria contínua. Agora, dinheiro, vamos falar de dinheiro. O cafeicultor reclama muito que tem problemas para vender, para negociar um café de qualidade. Existe mercado para o café de qualidade? Olha, nós estamos numa fase muito difícil na cafeicultura com relação à comercialização, tá? O mercado está um mercado esquisito, né? O mercado, se você olhar o mercado, ele despencou o preço de café os últimos dias, principalmente os últimos meses, mas principalmente os últimos dias, e com isso acaba despencando todo o mercado, não adianta, é uma coisa que está interligada, tá? O café especial, ele tem um mercado diferente, mas só que é um mercado ainda muito restrito, é um nicho de mercado, apesar de ter crescido numa escala de 2 dígitos. Então, assim, o que nesse país, na economia, está crescendo 20%, e o café especial cresceu 20%. Agora, o que eu acho, assim, super interessante é que você começa a ter o quê? Uma abertura, você começa a ser conhecida com o quê? Com a qualidade. Então, assim, quando a gente trabalha o assunto qualidade, isso você acaba tendo um outro mercado, que é o quê? Você vai entregar um café, mesmo na cooperativa ou para alguém que você vendeu, e a cooperativa, você já tem um deságio menor, por quê? Porque tem menos catação, tem menos quebra, tem um café de qualidade melhor. Então, eu acho assim, quando eu entrei no universo de cafés especiais, a gente entra, claro, com esse sonho do café especial por característica sensorial, mas o café especial não é só isso. O café especial é um café que tem a rastreabilidade, você sabe de onde ele veio, você sabe qual produto foi colocado ali. Você tem, então é uma certificação que você tem. Então, um café certificado, ele também passa a ser um café especial. Pietá vai exportar café no futuro? A gente sonha, né? Sonhar é o limite, não é? Eu acho que o sonho existe, tá? Nós já fizemos algumas ações fora do Brasil, teve um resultado muito legal da marca, agora a gente tem que concretizar esse sonho, tá? Eu acho que nós, de uma maneira geral, nós ganhamos bastante com a história do café especial, de uma maneira geral, por quê? Porque nós estamos tentando atingir sempre o melhor. Então, independente se é a geração dos meus pais, se é a minha geração, ou mesmo os funcionários, eles começaram numa história assim, de motivação para fazer o melhor. E eu acho que isso é o ciclo da qualidade, né? É um ciclo contínuo que você acaba atingindo, com esse ciclo, um resultado interessante aí no mercado final. A marca, ela surgiu tem pouco tempo, é uma marca que eu preconizo colocar produto de qualidade na marca, tá? Então, o que eu tenho feito? Então, eu pego a produção, pego o melhor lote da produção e separo. E falo, olha, esse lote é para usar na minha marca, né? E eu acho isso muito legal do produtor. E não sou eu que estou fazendo isso, é um monte de gente que está fazendo. Então, você vai nas feiras, eu tenho acompanhado feiras há 3 anos. E você vai nas feiras, aumentou muito essa marca própria do cafeicultor. E isso é muito legal, por quê? Porque nós vamos ensinar as pessoas a tomarem um café de qualidade. Porque se você começar a tomar um café de qualidade, você não quer voltar a tomar aquele café que não tinha qualidade. Porque nós temos que o quê? Estabelecer uma memória sensorial no consumidor. E essa memória sensorial só vai existir se as pessoas começarem a provar um café bom.
Então é um trabalho de formiguinha, então esse trabalho que a gente faz de explicar o que é café, um café de qualidade, como classifica um café. Eu sei que assim é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que no futuro é toda uma cadeia produtiva que vai acabar ganhando com isso. Tá aí a Graziela Pestana, ela que é produtora de café, café selecionado, produz café especial, falou sobre algo muito importante, memória sensorial. E o fato é o seguinte, a partir do momento que começa a ter uma difusão de cafés de melhor qualidade, independente da avaliação, é claro que sobe aquela régua, sobe a régua em relação à exigência pela qualidade do café, pelo sabor do café, e esse mercado está mudando no Brasil e tem sido uma alternativa importante para os produtores, que, como você vai ver agora na sequência, vem sendo achatado pelos preços do café lá em Nova York, que trata o café como commodity. Vamos saber então como é que vem Nova York? Eu citei Nova York porque os preços por lá são baixos mesmo e você acompanha comigo agora como é que vem os negócios no mercado ao vivo. Está aí Bolsa de Nova York, plataforma ICE Futures, vai ganhando cerca de quase 200 de dólares as posições e mesmo assim você vê um histórico muito baixo para o café. Café que poderia estar em 1,30, 1,23 pelo menos no mais curto prazo, vem com valores muito baixos, isso reflete no mercado brasileiro. Posição de setembro vem a $1,09 mais 75 a libra peso, dezembro $1,13 a libra peso, março de 2019 $1,16 mais 45 e maio vindo a $1,18 mais 90 por libra peso, são os negócios com café em Nova York. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com a outra variedade de café, o café robusta, uma importante referência para os negócios com café Conilon aqui no Brasil. Robusta é negociado na Bolsa de Londres e é para lá que nós vamos agora, destacando os valores negociados com o café por lá. Temos o Robusta negociado já bem abaixo da marca de $1.700, algo que falávamos desde o começo do ano que viria a acontecer, uma vez que tínhamos uma expectativa de uma safra muito maior para o café do Vietnã, é o maior produtor de Robusta do mundo, e uma recuperação para o café robusta aqui no Brasil, que também aconteceu. O Espírito Santo voltou a ter um fortalecimento em torno da sua produção. Com isso, temos um novo patamar para o café robusta, que era negociado no ano passado a $2.000 até $2.200. Agora, posição de setembro vem a $1.650, vem com uma alta de 0,48%. Novembro, $1.645 a tonelada, também alta de 0,42%. Janeiro de 2019, posição negociada a $1.655 a tonelada, alta de pouco mais de 0,5%. E em março de 2019, $1.667, alta de 0,48%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres neste momento. O Agricultura BR daqui a pouco vai conversar com você um pouco, telespectador do canal do Boi, telespectador do Agricultura BR. Daqui a pouco vamos responder algumas questões que foram levantadas por quem está acompanhando o programa. E vamos trazer aí previsão do tempo para algumas regiões e estados brasileiros. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial agora e participe também. Estou esperando aqui a sua mensagem, esperando aí o que você tem para dizer, mas mande principalmente foto, vídeo. Você está colhendo milho por aí? Manda uma foto, manda um vídeo aí da sua colheita, do seu trabalho aí de campo. Você está trabalhando no campo, está preparando o solo, manda também. Quem está trabalhando com gado, que está enfrentando esse período um pouco mais seco, se preparando também para a estação de monta, manda aí uma foto do seu trabalho, manda um pouco aí dessas imagens que você está produzindo, você manda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo e volta já.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai começar a rastrear os vegetais. A intenção é fazer com que todos esses produtos, em qualquer parte do país, tenha certeza da certificação de origem. Quer dizer o seguinte: quem comprar, consumidor, ele vai saber exatamente aonde que foi produzido, em qual tempo, para qual centro de distribuição foi e por aí em diante. Quem fala um pouco a respeito de como vai funcionar esse sistema de rastreabilidade é Catarina Martorelli. Olá, essa rastreabilidade de vegetais frescos começa agora em agosto, mas não é tudo de uma vez não. Vamos saber como é que vai funcionar tudo isso, esse objetivo, né, de descobrir a origem de onde vem, por exemplo, um resíduo, um produto contaminado. O Francisco Barbosa está aqui com a gente, ele é auditor fiscal agropecuário aqui do MAPA. Francisco, como é que vai funcionar essa rastreabilidade para a gente entender? A ideia é saber de onde vem aquele produto para que, se for detectado algum problema, vocês saibam onde resolver, né? Exatamente, a ideia é essa. Alguns produtos vão começar agora a ser fiscalizados a partir de agosto, né? Citros, uva, repolho, pepino, alface, tomate. E a ideia é exatamente saber a origem daquele produto, porque nós temos o programa de contaminantes e a Anvisa também faz esse monitoramento, só que a gente tem dificuldade de encontrar a origem desse produto. Então a ideia é exatamente implementar a rastreabilidade para a gente ir lá na fonte da contaminação. Então, esses produtos agora, eles precisam ser vendidos com um padrão, né? Tem que ter um selo, um código de barras, algo nesse sentido. A ideia é implementar um sistema assim, bem eficiente para realmente a gente saber a origem real do produto. Porque, atualmente, a dificuldade é grande. Então, a ideia, a gente fez uma reunião lá no CEAGESP e terão outras reuniões para tratar desse tema. Então, a gente está sugerindo um código de barra mesmo para facilitar exatamente a busca da origem da produção. Essa fiscalização vai ser feita só pelo MAPA, só pela Anvisa ou algo em conjunto? Não, a instrução normativa ela é conjunta e a fiscalização vai ser realizada tanto pela Anvisa quanto pelo Ministério da Agricultura. Sendo que a Anvisa, na verdade, aqui ela não fiscaliza, são os órgãos municipais de saúde que vão fiscalizar, né? Por que dessa necessidade, né, de agora ter um padrão, de ter algo mais certinho, já que antes você não pegava o produto, não sabia de onde vinha? Então, é uma demanda já da sociedade que quer saber e é uma forma também de procurar diminuir o índice de agrotóxicos nos alimentos folhosos e frescos. Isso tem acontecido com frequência, Francisco? Nós, pelo nosso monitoramento e tanto pela Anvisa, a gente tem detectado alguns níveis que não são toleráveis. Né? Então, a ideia é diminuir. Essa acessibilidade provavelmente vai contribuir para isso. Tá bom, muito obrigada pelas suas informações. Catarina Martorelli para o SBA. Aí a rastreabilidade desses vegetais, né, são etapas que vão começar a acontecer no país, traz uma garantia melhor para o consumidor em relação àquilo que está consumindo e, claro, apesar de ter ali alguns produtores que vão ter que se adequar a essa nova situação, o fato é que deve trazer também um resultado melhor, principalmente em relação aos preços praticados, já que começa a ter garantias em relação aos produtos e principalmente onde que eles foram originados. Por aqui o Agricultura BR agora traz a sua participação no programa. É o quadro Agricultura BR Responde. Participação de hoje vem lá do estado de Rondônia. Vamos saber quem está participando conosco no Agricultura BR desta segunda-feira, começando a semana, é o Cláudio Adão Pereira, ele que é de Nova Brasilândia do Oeste, estado de Rondônia. Olha só, ele quer saber a previsão do tempo para Nova Brasilândia, no estado de Rondônia, para os próximos 30 dias. Para responder essa pergunta, vamos até São Paulo, até a sede da Solmar Meteorologia. Juliana, o telespectador ali de Rondônia está questionando como é que fica os próximos 30 dias. Como é que está a situação por lá?
Olha, a situação de Nova Brasilândia do Oeste ainda segue com poucas chuvas. Durante o mês de julho, as pancadas foram muito escassas, foi o tempo seco que predominou. A última vez que choveu de forma mais significativa aconteceu em meados do mês de junho. Então, desde então, é o tempo seco que vem predominando, com chuvas muito escassas. Por isso que as condições de umidade do solo seguem baixas em grande parte do estado de Rondônia. Os índices ficam em torno apenas de 10% de umidade no solo. Nos próximos dias, no estado de Rondônia, não tem previsão de chuva até o dia 11 de agosto, nada de chuva ainda. É a massa de ar mais seco que atua em grande parte da região central brasileira, que vai atuar também no estado de Rondônia e vai garantir esse tempo mais seco, sem previsão de chuva, com sol aparecendo e temperaturas também bem elevadas na parte da tarde. No decorrer da próxima semana, entre os dias 12 e 16 de agosto, volta a chover no estado de Rondônia. A umidade que vem da Amazônia acaba sendo transportada pelos ventos em altitude e também volta a chover. Esses ventos voltam a trazer muita instabilidade para o estado de Rondônia, por isso tem previsão de chuva. Não vai ser uma chuva tão volumosa e expressiva, são pancadas mais fracas, mas que acabam já dando uma trégua no tempo mais seco. Já durante o terceiro período, até o dia 21 de agosto, o tempo seco volta a predominar, as instabilidades então perdem intensidade mais uma vez e a tendência até pelo menos o final do mês de agosto, até comecinho do mês de setembro, é de tempo bastante seco em grande parte do estado de Rondônia. Por isso, as chuvas ainda podem acontecer no decorrer da próxima semana no estado de forma bem fraca e isolada, mas logo o tempo seco volta a predominar na região do estado de Rondônia. Por hoje eu encerro minha participação. Até amanhã. Boa tarde. Uma boa tarde para você, Juliana Rezende. Volta amanhã aqui no Agricultura BR. Obrigado pela participação. Se você quer participar também é simples. Você manda a sua pergunta sobre clima, como fez ao telespectador do estado de Rondônia. Pode mandar sobre mercado, sobre técnicas agrícolas. É simples. É só enviar no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E os negócios com soja na Bolsa de Chicago vinham recuando um pouco mais cedo e também na abertura do Agricultura BR, vinha caindo em torno de 1%. Vamos saber como é que vem as posições agora negociadas em Chicago, mercado ao vivo para você. Nós temos a posição de agosto, vão mantendo aí cerca de 1%, vai perdendo cerca de 1% agora as posições, mas já é uma queda menor se comparado do horário da abertura do Agricultura BR ao 12h05 de hoje. Veja só que a posição de agosto é negociada a $8,74 o bushel. Posição de setembro vem a $8,82 por bushel, negócios com soja em Chicago. Novembro vem a $8,92 o bushel e a posição de janeiro, $9,04 mais 4 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Se tem uma variável que também é afetada, de certo modo, pelo mesmo elemento que vai afetando as commodities agrícolas norte-americanos, ela seria o dólar. Sabe por quê? Porque se, por um lado, você tem a soja como principal fator afetado pelo conflito comercial entre China e Estados Unidos, isso porque a China não está comprando soja, é o maior comprador do mundo, Estados Unidos é o maior produtor, talvez ainda, mas o segundo maior exportador não está vendendo soja para os chineses, com isso essa soja vai parando nos Estados Unidos. E por mais que outros mercados, outros países compradores tenham insistido em comprar de lá, é claro que não vai conseguir abarcar toda aquela demanda chinesa. Mesmo a União Europeia não consegue, é muito menos do que a China consome. O outro fator que é afetado pelo mesmo elemento é o dólar. O dólar vai subindo no mundo todo, ele vem fortalecido no mundo inteiro por conta do fator governo norte-americano. Vamos saber como é que vem o dólar comercial agora no Brasil? O dólar, neste momento, vem muito parecido com o fechamento da última sexta-feira, vem com um ligeiro ganho de 0,38%, é negociada a R$ 3,72 mais um dólar comercial no Brasil. Mais informações e principalmente o fechamento do mercado de hoje, você vê logo mais às 17h20 na terceira edição do Agricultura BR. Porque essa vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde, nos vemos logo mais, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.